se você não olhar para as pessoas como seus liderados e tentar enxergar nelas suas frustrações, seus medos, suas ansiedades, seus potenciais, suas expectativas, para que essa pessoa encontre um propósito no que ela faz, você como líder de equipe, você não vai entregar nada. O maior ativo de qualquer empresa são pessoas. Quando olhamos para o cenário de grandes projetos, engenharia e construção, isso ainda é mais imprescindível. Imagina você movimentar milhares de pessoas em áreas remotas para o mesmo desafio. Alinhar todos no mesmo propósito. O nosso convidado de hoje é um especialista nesse assunto, conectando bagagem técnica e liderança para transformar. Chega mais, o papo vai ser incrível. Eu sou Bruno Amaral e esse é o Veroncast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Veroncast, o podcast da Vero. Nessa quarta temporada, muito conteúdo relevante para você, melhores pratos de engenharia e construção e inovação para transformar. E hoje a gente tem uma conversa muito legal para falar sobre liderança, mas principalmente sobre engenharia de gente e como conseguir unir esforços e pessoas em grandes projetos, mantendo engajamento de diversos profissionais dos mais diferentes perfis. Antes de chamar nosso convidado especial, quero aqui trazer Gustavo Roberti de novo. Vamos manter o rito, tem que manter o rito. Manter o rito, sem balançar o microfone, por favor, sem fazer bagunça, né? Brincadeira, pessoal. Gustavo, bem-vindo, cara. Mais um episódio fantástico aí. Temos um convidado hoje de peso, com baita conexão com o nosso propósito. Vamos lá, bastante animado para mais uma conversa. Acho que essa quarta temporada está cada vez melhor. Acho que hoje a gente tem um convidado muito interessante para a gente falar justamente sobre pessoas que estão no centro de tudo quando a gente fala implantação de projetos e tal. Então vamos apresentar o nosso convidado? Vamos lá. Cleiton, muito obrigado por estar conosco hoje. O Cleiton ele tem uma baita bagagem em gestão de projetos, liderança, em grandes projetos. Ele é um produtor de conteúdo, o Cleiton, então acho que nos conhecemos pelo LinkedIn, então acho que é uma honra estar aqui contigo, viu, Cleiton? E é um cara que fala, traz a temática de pessoas, de gente, conexão, humanização. Então, eu sou muito fã do seu conteúdo, Obrigado por aceitar esse convite nosso, E hoje você, está como gerente sênior na Mosaic, mas acho que mais como gerente sênior na Mosaic é um produtor de conteúdo, integra a gente, no Dr. Fit. Então, obrigado aí pela agenda, Cleiton. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado também por essa oportunidade. Eu acho que as conexões elas se formam quando nós temos o compartilhamento de um propósito. E falar de pessoas tem me movido nos últimos anos, em especial nos últimos 2, Então, gentileza e bondade sua ao tentar descrever um pouco da minha bagagem, mas eu digo que depois de 24 anos na estrada, sempre trabalhando em grandes projetos de capital, em vários segmentos, em várias empresas, eu sigo aprendendo a cada dia, mas eu tenho uma certeza e é onde a gente se conecta. Se nós não transformarmos o mundo através das pessoas e das lideranças, não haverá outro caminho. É nisso que eu acredito e é nisso que eu tenho trabalhado como um projeto paralelo, tá? Muito bom, Cleiton. Acho que a gente também está totalmente conectado a esse pensamento. Aqui na Vero, um dos nossos lemas é o foco em pessoas. Então, bom ter esse papo com você. E aí, começando assim, você podia trazer a sua experiência profissional ao longo do tempo, conectado com essa questão de liderança, de pessoas, o que você já vivenciou? Para quem não te conhece, Cleiton? Acho que muita gente conhece, como top voice ali no LinkedIn, ali inovação, mas um pouquinho sobre essa questão desses selos, que eu acho que a gente precisa desmistificar também, viu, Bruno, algumas coisas. Sim. Bom, eu acho que para a gente falar de pessoas, de engenharia, de trajetória, é importante voltar onde tudo começa, Então, eu desde muito pequeno, eu nunca tive dúvida qual curso, qual seria a minha profissão. E olha que eu vivi numa era que a gente ainda tinha um guia de estudante, que a gente pesquisava informações. Eu vejo já que, se a gente olhar para 2024, nós estamos numa outra realidade. Então, eu falo de uma geração, eu tenho hoje 47 anos, vou completar 48 e 24 de formado. Eu fiz engenharia civil, escolhi fazer engenharia civil e muito cedo eu já desenhava meus primeiros croquis de casa
e aos 8, 9 anos eu já tinha essa certeza. E isso eu falo porque eu não vivi aquela ansiedade. Então eu me formei, eu entrei na faculdade, fiz a Federal de Uberlândia, Engenharia Civil, e eu sempre tive um sonho, né? Quando eu escolhi fazer engenharia, aí começa, Bruno, aquela coisa do propósito. Então, eu escolhi fazer engenharia porque eu queria deixar um legado para as próximas gerações. Então, eu queria construir algo que eu pudesse contar, seja para os meus filhos ou para outras gerações que eu participei daquilo. Então, foi assim que eu concluí meu curso de graduação em engenharia civil e fui trabalhar em grandes projetos de infraestrutura. Então, eu começo lá em 2000 e naquele ano, né, 2000, o sonho era todo engenheiro ir para o mercado financeiro, né? O mercado daquele momento existia uma busca muito forte por profissionais da área de exatas migrando para carreiras na área financeira. E aí eu falava assim, não, gente, vocês não ficaram 5 anos sofrendo na faculdade de engenharia para ir trabalhar de terno, vocês têm que botar botina. E assim eu fiz. Então eu praticamente por 10 anos, os meus primeiros 10 anos de carreira, eu trabalhei como engenheiro em várias posições técnicas, né? E eu peguei o boom da privatização das telecoms, né? Então, durante praticamente 2 anos aí, eu estava num local sempre fazendo redes de fibra ótica ao longo de rodovia, de ferrovia. E o Nordeste, para mim, foi uma escola. E aí eu trago algumas coisas dessa trajetória que me marcaram, me moldaram e me mostraram que o ser humano era muito além do que eu achava, do que eu conhecia. Então, eu vi de perto no Nordeste, não foi nas capitais que todo mundo conhece, né? Eu trabalhei sempre no interior, então eu vi a dificuldade de se tomar banho. Por exemplo, gente, eu tomei banho na Bahia, no sul da Bahia, com 12 litros d'água e na minha cabeça vinha pensamentos de quando eu estava na faculdade e eu gastava 40 minutos para tomar um banho. Então, assim, totalmente sem noção. E eu só descobri isso vendo na prática, né? Então, a gente vai colecionando, e eu falo que o trecho, né? Quem trabalha em obras, em grandes obras, aprende essa expressão, né? O trecho. Então, o trecho, ele me ensinou, me mostrou muitas coisas que ao longo desses 24 anos eu fui acumulando e buscando me tornar uma pessoa melhor. Então, eu trabalhei os primeiros 2 anos com telecom, construindo redes óticas aí no Brasil inteiro, no Nordeste eu morei em todos os estados, e depois disso eu fui para um outro segmento. A empresa que eu trabalhava fez uma associação com um grande player de energia na época, do Rio de Janeiro, e eu fui construir linhas de transmissão de energia. Um sonho meu da adolescência. Então, meu pai trabalhou, né, no segmento de energia, se aposentou em Furnas, e meu pai queria para mim uma coisa que eu não queria, o que ele queria para mim. Ele queria que eu fosse um funcionário público de Furnas para ter estabilidade. Então, eu falei, não, isso não é para mim, mas eu sempre cresci ouvindo histórias das usinas hidrelétricas. E lembra que eu falei para vocês do propósito de construir algo que fosse um legado para gerações? Sim, sim. Pois é, eu sonhei, quando muito criança ainda, em trabalhar na Camargo Corrêa. Aquilo ficou incutido no meu subconsciente e eu entro, depois desse período de telecom e energia, começo a trabalhar na construção de usinas hidrelétricas. E aí eu escrevi até recentemente, Bruno e Gustavo, que eu aprendi a ser engenheiro de verdade quando eu trabalhei na Camargo Corrêa. Porque a gente fica na faculdade 5 anos e você descobre algumas coisas depois que você sai dela. Falar sobre pessoas é uma delas, né? Exato. Então, eu aprendi a ser engenheiro mesmo, trabalhando na Camargo, e aí eu tive a chance de participar da construção de 2 usinas hidrelétricas. E a última delas foi em Rondônia, a usina de Jirau, no Rio Madeira, que foi, naquele momento, né, quando eu fui transferido para lá, isso era 2009. 2009, minha filha tinha nascido em julho, e em dezembro eu me ofereço voluntariamente para ir para o meio da selva amazônica, onde nem índio tinha chegado, para trabalhar e cuidar da área de engenharia, da construção da Casa de Força 2. Só para dar uma dimensão para vocês, o que isso significa, uma das minhas atribuições naquele momento era liderar uma equipe para construir uma cidade para 12 mil pessoas, que era o número de funcionários
que nós deveríamos alojar na margem esquerda do Rio Madeira, onde nem índio, é sério isso, não é brincadeira, nem índio tinha entrado. E fiquei um tempo e já tinha um passaporte carimbado para a próxima usina hidrelétrica, mas no meio do caminho, né, eu já estava casado, tinha minha filha, eu tive que fazer uma escolha. E aí eu quero fazer um apêndice aqui, né? Eu brinco que talvez a maior separação que eu já tenha vivenciado foi a escolha de deixar a Camargo correr. Porque nós morávamos numa vila, a minha família não estava em condições de continuar naquele local, naquelas condições, e o meu passaporte estava carimbado já para Belo Monte. Belo Monte seria a maior usina hidrelétrica em construção no país. Então eu fiz uma escolha, e essa escolha, pessoal, foi dura, mas eu não tive dúvida, porque estar com a família era mais importante. Então eu saio da Camargo e vou trabalhar num outro segmento inédito para mim, que foi a mineração. Então, em 2011, eu encerro um ciclo com um perfil muito técnico de atuação, mas, ao mesmo tempo, liderando informalmente equipes de engenharia e planejamento. Eu não tinha o título, eu era um coordenador técnico na Camargo e assumo uma posição de gerência na Vale para projeto de capital. Legal. Então, para mim, foi uma mudança assim, radical, mas entrei num projeto, na época orçado em 5 bi de reais, o dólar naquela época era 1,72, né? Eu gravo alguns números assim. Então era um projeto grande, muito grande, numa posição de liderança e vivendo aquele tormento de quem sai da área técnica e vai para a gerencial, que é qual? Você deixar de fazer as coisas técnicas e passar a ter que apoiar e suportar que outras pessoas façam por você. Legal. Então aqui começa, pessoal, o drive de pessoas de forma mais intensa na minha carreira. E nessas mudanças todas, eu sempre trabalhei com times grandes, times multidisciplinares. Atualmente eu tenho um time com mais de 100 pessoas, direto, fora 2.500 empresas, pessoas contratadas em 110 empresas. Então, não tem como você fazer nada sozinho, é a primeira certeza que eu dou para todos os nossos ouvintes. E o segundo ponto, para você gerir números assim, você precisa de trabalhar muito. Primeiro, olhando para as pessoas e segundo, sabendo como conversar com elas. Então, eu digo que não tem espaço para estrelas. Ainda que elas existam no time, o resultado é o coletivo que prevalece. Sim. O segundo ponto são as interfaces, né? Então, quem trabalha em projeto sabe disso. Você tem interfaces mapeadas, você tem tudo. Se você tiver uma boa relação com essas interfaces, a sua vida fica mais fácil. E por último, a comunicação. Então é dessa forma que eu venho aprendendo a cada dia, mas trabalhando e olhando para as pessoas. E para fechar minha fala, que ficou longa demais, nos últimos 2 anos, seguindo, eu chamo de intuição. Eu não tenho uma explicação para os engenheiros, e eu sou um deles, tá? Mas eu não tenho explicação para o engenheiro por que eu resolvi falar de pessoas. O máximo que eu consegui descobrir foi através do autoconhecimento. É como se tivesse uma voz interior me chamando para uma ação, e aqui estou, né? De forma independente, tenho várias atribuições à frente desse time que eu comentei com vocês, uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo olhando para aquele público ou para pessoas que precisam ou podem usufruir um pouco dos tombos que eu já tomei, dos erros que eu cometi e que eles possam fazer melhor. Então, é isso que me define hoje, viu, Bruno? Me desculpe por alongar, mas eu tenho dificuldade de resumir essa... Mas também acho que é uma trajetória bem interessante. Acho que daí a gente consegue pensar um monte de assunto para a gente tratar sobre pessoas. Eu vou só comentar o início da sua fala, que eu também vivi o boom das telecomunicações. No boom das telecomunicações eu estava entrando na faculdade, então isso me guiou para me formar em engenharia de telecomunicações. Acabou que, como você mesmo falou, depois que a gente se forma que a gente vai aprender engenharia. Então acabei também sendo conduzido para gestão de projetos, para projetos de capital, e nunca trabalhei com telecom.
mas vivi aquele momento do boom das telecomunicações, estagiei na Telemar, na antiga Telemar, enfim. Então vivi esse processo todo. Aí pegando também algum gancho da sua fala, o Cleiton, você fala que até você dividiu a sua vida em 2 estágios, né? Um estágio onde você viveu mais na Camargo Correia, depois você entrou mais no owner especificamente. E aí com foco no nosso assunto aqui de pessoas, quais diferenças que você traz no trato das pessoas olhando esses 2 prismas, ou seja, olhando as 2 atuações de forma diferente, uma numa atuação de uma implantadora de projeto, né, numa grande construtora, e outra num owner? Quando construtor ou engenheiro, a primeira coisa que eu vejo olhando para trás, né, pelo retrovisor, é que o nível de visão, de abrangência, era muito limitado. Então, mesmo numa obra de 20 mil pessoas, como era o caso de Jirau, eu trabalhava na área de engenharia. Mas a engenharia naquele momento, naquele grupo, eram quase 200 pessoas. Mas se eu fosse somar a produção, se eu fosse pegar a área de suporte e manutenção, então eu não tinha a visão do todo. Então, pessoas ou gerir pessoas estava muito mais fechado num ciclo do qual eu pertencia, nessa última experiência na Camargo, né? Então, a hora que você muda de lado, a coisa já fica um pouco diferente. E aí, 2 coisas acontecem. Primeiro, você se tornar o owner, e segundo, você ter a atribuição de uma liderança, né? Que isso muda totalmente. E eu falo para todo mundo, gente, o crachá não te define. Mas eu não sabia disso há 20 anos atrás. O crachá traz junto com a atribuição dele uma série de responsabilidades. E a principal delas é que se você não olhar para as pessoas como seus liderados e tentar enxergar nelas suas frustrações, seus medos, suas ansiedades, seus potenciais, suas expectativas, para que essa pessoa encontre um propósito no que ela faz, você como líder de equipe, você não vai entregar nada. Então não existe, eu falo isso, não existe gerente sem gente. Se ele tiver só o título e não tiver pessoas abaixo dele, ele está gastando tempo. É vaidade. Só isso. Então, eu vejo que assim é um processo de aprendizado contínuo. Então, o olhar para pessoas, certamente, hoje, com os meus quase 48 anos de idade, eu olho para trás e vejo quantos deslizes eu cometi, também liderando pessoas. Mas eu começo a olhar para isso tudo com mais naturalidade. Eu acho que isso faz parte do ciclo de amadurecimento. Então, eu falo que hoje não tem mais a ver se eu estou como um perfil técnico ou se eu estou do lado do owner. As pessoas continuam sendo o centro das atenções e precisam ser assim. Em projeto de capital, eu falei há um pouco tempo atrás, numa entrevista com o André Schoma, no podcast dele, não existe projeto de capital sem pessoas. Claro. Quem não mapear pessoas como risco de um projeto de capital, está fazendo errado. Exato. Então, eu acho que, para resumir a minha fala, vai muito, primeiro, do autoconhecimento nosso e, segundo, da abrangência da nossa visão sobre aquilo que é o mais importante, não só em qualquer projeto, mas em qualquer organização, as pessoas. Pincelando um outro ponto que você trouxe, Cleiton, e até curioso, né? O Gustavo trouxe a visão ali da conexão com engenharia, né, de telecom. Eu também, a primeira experiência profissional, um trecho, foi na Camargo, estágio de férias, isso em 2005. E aí teve um ponto que você conectou que eu achei interessante, né? Até um post que você trouxe, a bagagem técnica, né? Então, trazendo para a engenharia hoje, né? Assim, o engenheiro que foi para campo, ele entende um pouco mais de engenharia e o benefício que a bagagem técnica tem na perspectiva de uma liderança. Se a gente olha para o nosso cenário hoje, até nosso dia a dia mesmo, né? A gente discute bastante isso internamente também, existe uma tendência muito grande dessa nova geração, isso não demérita nada, de talvez ter atalhos ou imaginar que a liderança é só uma carreira gerencial e ela não tem uma bagagem técnica, né? Isso. E como é que você enxerga esse desafio que a gente tem na mesa? Que ele é um desafio, né? Mas como que a gente poderia, na verdade, trazer uma outra perspectiva para isso
E aí, conectando até um pouco do propósito da Vera Institute, né? A Vera Institute ela tenta trazer uma camada que ela conecta gestão na construção, mas ao mesmo tempo também trazendo bagagem técnica nessa transformação. Como é que você enxerga isso? Né? Como é que você enxerga a importância da bagagem técnica nessa formação do líder e como que se enxerga que hoje a gente está encarando esse desafio? Então, acho que primeiro nós vamos falar de geração. Eu pertenço a uma geração que era uma geração idealista, ela estava acostumada a viver num cenário complexo, mas ela tinha objetivos mais claros, né? Se nós olharmos para gerações atuais, e aqui não é uma comparação depreciativa, da mesma forma que eu comentei com vocês que quando eu fui para a faculdade existia o guia do estudante, e vocês também vão lembrar disso, hoje em dia nós temos profissões que, primeiro, não existiam lá atrás, em 94, quando eu entrei, sim. E eu tenho certeza que daqui a 5 anos algumas não existirão mais. Sim. Então, nós temos não só uma geração que ela é totalmente diferente no sentido de aspirações, de habilidades, até mesmo de domínio emocional. E nós temos um cenário externo, que eu falo no sentido de como disseminar conhecimento, que ele é extremamente incerto, porque nós não conseguimos assinar embaixo num documento e falar assim, olha, daqui 10 anos a grade curricular da USP, por exemplo, será essa. Sim. Porque não pode ser, a transformação já está acontecendo. Então, primeiro, eu falei do risco de pessoas em projeto de capital, certo? As pessoas, os jovens, talvez nem todos tenham o ideal que eu tive, de desbravar o Brasil, o interior dele, de construir algo que fique um legado. Mas essas pessoas têm um potencial, têm habilidades que estão fazendo coisas. Se vocês olharem a área de digital, as startups, né, a área de tecnologia, gente, nós estamos vivendo um mundo super acelerado. E vai falar que isso não tem valor? É claro que tem. E aí entra um outro lado. Robotização, inteligência artificial, isso não substitui 100% a raça humana, gente. Não é concebível isso. Ela é uma ferramenta, são várias ferramentas. Então, eu vejo com muita preocupação, e aí vamos voltar para pessoas, para te responder. Se nós não criarmos, agora não é nem mais um talento para fazer aquilo que ele domina no ponto de vista de conhecimento, de formação, de habilidade. Um mínimo de senso de propósito, de pertencimento nas atividades dos negócios diversos no mundo, nós estamos fadados a uma escassez, e toda vez que a gente vê escassez de recursos, nós sabemos o que acontece. Sim. Então, a briga começa a ser até desleal entre empresas, entre estados, entre países, e aí eu não consigo desenhar para vocês o caos que isso se tornará. Então, eu prefiro acreditar e canalizar as forças e um pouco que eu aprendi para tentar conscientizar pessoas que estão chegando agora para que elas sejam multiplicadores. Mas nós temos um desafio pela frente, todos nós, em todos os segmentos. E se eu pegar desculpa te cortar, Gustavo, e aí acho que a gente, até o porquê desse podcast, né? Assim, eu acho que um pouco do seu porquê também não integra a gente, né? Como que a gente ecoa isso que a gente está falando aqui para outras gerações, né? Então, às vezes, e claro, você vai falar assim, tem toda uma fuga de profissionais para de tecnologia, para demais ambientes, mas também, a gente estava falando no nosso debriefing aqui do podcast, né? Tem muito conteúdo hoje que está guardado e as pessoas não têm acesso. Então, como é que a gente consegue compartilhar isso, tirar um pouco do romance, trazer um pouco mais na prática? Você trouxe aí, né, 24 anos de engenharia, né? Quanto de conhecimento técnico você não acumulou durante, né, no trecho amassando barro? Então, trazer isso para a tona também acho que reforça, né, a ter não escassez. E talvez uma outra provocação como que a gente olha para, sabendo disso também, além de desenvolver pessoas, levando isso para a engenharia. Então acho que é um outro ponto para desenvolver engenharia já pensando em modularização, menos pessoas em campo. Desculpa, Gustavo, eu te cortei, acho que... Não, é conectado a isso e conectado com algumas informações que o Clayton trouxe. Primeiro você falou sobre a fuga dos profissionais para o setor de finanças, né? Finanças, tecnologia, acho que isso aconteceu e acho que ainda acontece, né?
a tecnologia nesse setor acaba tendo mais evoluída, então isso brilha mais os olhos do que o setor de engenharia. Somado-se a isso, você mesmo falou na sua vida que você foi desbravar lá o norte, etc. E a gente sabe que os grandes projetos estão em áreas remotas. Então isso traz também entre aspas, desconforto que após a pandemia isso se intensificou. Ou seja, as pessoas hoje preferem estar na sua grande totalidade atuando home office do que atuando em áreas remotas com desconforto de deslocamento e etc. Então acho que esse problema se intensificou. E aí como é que você vê isso? Assim, quais desafios que você vê para que a gente responda a esse cenário? Pensando na engenharia, né? Vamos falar de engenharia, projetos e tudo mais. Eu acho que nós temos um caminho mais fácil, porque se nós agregarmos a tecnologia dentro daquilo que nós já fazíamos antigamente, junto com a tecnologia estarão os profissionais que têm afinidade e valorizam esse tipo de ação. Então, não vejo problema nesse aspecto. É uma questão só da mudança, né? Então, trabalhar em ecossistemas técnicos de engenharia espalhados no mundo, escritórios espalhados, cada um num lugar, fazendo um pedaço de um projeto, isso já funciona e eu acho que está muito bem consolidado e ele só muda todo dia porque a tecnologia está mudando. Agora, falando das obras, eu começo a olhar, e vamos falar nós, né, Brasil, como um país em desenvolvimento. Nós temos uma alta demanda, por exemplo, de obras de saneamento básico, certo? Certo. Vai precisar ser feito. Sim. Agora, infelizmente, nós também, como um país em desenvolvimento, nós temos um déficit educacional absurdo. Eu não vou dizer que nós temos trabalho escravo, porque isso aí seria até antiético, mas trabalhos totalmente desprovidos de alguma formação, até mesmo de algum avanço tecnológico, estão acontecendo no Brasil inteiro. Então, enquanto o país não progredir na sua base educacional e essas pessoas ascenderem, não estou falando de classe social, não, eu estou falando de conhecimento, tá? Uhum. E essas atividades terão que contar, infelizmente, com esse grupo, que eu não posso falar que serão os excluídos, mas, infelizmente, estarão, talvez, sendo, vou abrir aspas aqui, explorados por uma deficiência que não deveria ser assim, né? Mas nós estamos falando de um país continental como o nosso e que nós temos déficit absurdo e que a gente vai precisar de décadas para promover uma transformação, mas tem que começar. Se a gente não acreditar e não começar a mexer nisso, nas gerações que estão chegando, estaremos fadados a perder tudo aquilo que foi feito até aqui. É dessa forma, mas o risco existe, tá? Não tem a solução fácil para isso. Legal. Cleiton, conectando um outro ponto, até indo para as últimas perguntas aqui, a gente falou sobre performance, né? A gente está falando sobre liderança. Para esse líder, né, que ele quer melhorar a relação dele com a equipe e que ele quer, né, alavancar o projeto, né, o que você deixaria de mensagem final nesse contexto? Ou seja, nesse contexto que a gente trouxe de gap de mão de obra, performance em projeto hoje, né, sempre tem desafios de produtividade, de custo, de prazo. O que você traria para a gente aí de recado final nesse contexto para o líder, né, para essa pessoa que hoje está sentada na cadeira de um líder e está, né, como um gerente ou um cargo de liderança? Conhecimento. É impossível você pensar em gerir, motivar, inspirar, liderar pessoas se você não tiver preocupado permanentemente com o seu autoconhecimento, que automaticamente vai trazer o seu autodesenvolvimento. E para que isso tudo aconteça, tem uma que eu falo com muita frequência, que é o protagonismo. Legal. Então, eu acho que a combinação disso tudo vai definir para cada pessoa, cada líder, dentro daquilo que ele atua, ele buscar desenvolver as suas oportunidades de melhorias. Eu não falo que ele tem uma falha, que ele tem um defeito. Não é isso.
mas aonde estão os gaps que eu posso melhorar? E eu não preciso melhorar tudo, não. Eu falo que a vida nossa é um Pareto simples. Então, com autoconhecimento, você começa a entender onde estão os seus gaps. Não precisa de ninguém te falar isso, não. E aí, a hora que a gente deixa de ser juiz do outro e passa a olhar para dentro, você vai encontrar uma pessoa que certamente ela é totalmente diferente daquilo que você acha que você é. Que as pessoas talvez te falam e você não está com o ouvido aberto para ouvir. Então, autoconhecimento é a base de tudo, mas para fazer isso, você olhar para dentro não é uma atividade fácil. Você reconhecer suas falhas ainda mais. Agora, o mais importante, você ter coragem de levantar a cabeça e trabalhar nas suas falhas para você ser uma pessoa melhor, é o desafio. Então, essa é a minha reflexão, não é conselho, não. Quem sou eu para dar conselho? Mas uma reflexão para todos que têm a atribuição de liderar times. Não, fantástico, fantástico. Isso que é Bom. Protagonismo, né? Então, Gustavo, mais um episódio fantástico, né? Acho que a gente teve o Cleiton aí conosco, dividindo, compartilhando conhecimento, né, Cleiton? Obrigado aí pelo seu tempo, pelo carinho. Acho que é o primeiro de muitos, né, Cleiton? Acho que a gente se conectando. Agradecer a presença. Obrigado, Gustavo. Deixa essa palavra final também para a gente. Boa. Não, agradecer o Cleiton mais uma vez. Acho que tomara que essa conexão que a gente estabeleceu aqui rendam frutos e a gente tenha mais interlocuções pela frente. Mais uma oportunidade, Bruno, da gente trocar ideia. Acho que é mais um assunto importante relacionado a pessoas. Acho que tem que estar no centro do debate, no centro da implantação de projeto. Como o Cleiton trouxe, se nós não tivermos pessoas, nós não temos projetos. Então, acho que é um assunto altamente pertinente. E acho que continuamos aí com a temporada da Veruncast cada vez melhor. E quem quer saber mais sobre a gente, vai aonde? Quem quiser saber mais sobre a gente, vai nas nossas redes sociais, LinkedIn. Aí, o LinkedIn do Cleiton também está altamente ativo. O meu, Gustavo Roberti. Bruno Amaral Ribeiro. Não deixa de atuar nas nossas redes sociais. Dá o joinha lá quem gostou. Se inscrever no nosso canal. Estamos aí para contribuir com vocês. Temporada fantástica. Obrigado, Cleiton, pela participação. Sim. Por favor. Eu acho que é uma mensagem muito simples. Então, se você ficou até agora ouvindo esse trabalho maravilhoso que o Gustavo e o Bruno estão produzindo, você é uma daquelas pessoas que está buscando as ferramentas para se tornar um profissional, uma pessoa melhor. Mas o meu convite para você vai além. Se você conseguir essa ferramenta e ela te ajudar, olhe para o seu lado, abre os braços. Você consegue influenciar, no mínimo, esse 1 metro que você vai girar 360 graus. Leve isso para quem está do seu lado, seja da sua equipe, da sua família. Porque se nós começarmos um movimento dessa forma, como formiguinhas, nós transformaremos o mundo. Mas é preciso acreditar nisso e fazer. Então, essa fala do fazer não é minha. Michael Oliveira, líder HD, acompanhe. Tem várias fontes de conhecimento. Então, muito obrigado e nos encontramos no outro bate-papo. Sem dúvida, Cleiton. Obrigado. Um abraço. Fantástico. Um abraço, gente. Valeu. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Esse episódio contou com roteiros de Joel Corsini, Bruno Amaral e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Fotografia e imagens, Grace Lisboa. Som e mixagem, Felipe Barbosa. Logística, Camille Chikawa. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.